Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou joinha! Mais uma videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a hidrografia da Europa e vamos falar também sobre os tipos climáticos encontrados na Europa, tá certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui meu marca-texto para acompanhar com vocês. Vamos lá. Aí. Vamos lá então. Pois bem, essa hidrografia que nós vamos falar sobre a Europa está relacionada a muitos rios, porém são de pequenas extensões, a grande maioria. Ele tinha um papel fundamental no desenvolvimento da agropecuária quando os europeus se fixaram nessa região, tá certo? Atualmente, nos dias de hoje, ele tem uma importância no transporte e no comércio interno da Europa, com a economia. Vamos falar de três rios principais. O primeiro deles é o rio Volga, o mais extenso rio dentro da Rússia. Ele tem 3.688 quilômetros. Ele nasce em Valdai. Ele é um rio que inicia em altitude e aí ele vai tomando as porções de planície, tá certo? Então ele nasce em Valdai e deságua dentro do mar Cáspio. O rio Volga é quase todo navegável. Lembrando vocês que ele nasce em altitude em Valdai. Conforme ele vai seguindo o seu curso, ele então vai entrar num processo mais de planície, né? E por isso ele se torna um rio navegável. O próximo rio que nós vamos falar é sobre o rio Danúbio, o mais importante rio da Europa, é uma extensão de 2.860 quilômetros. Por que ele é tão importante? Ele atravessa 10 países: Áustria, Eslováquia, Hungria, a Sérvia. A sua nascente é na Alemanha e ele desemboca no Mar Negro. O próximo rio é o rio Reno, com extensão de 1.233 quilômetros. Nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte, ou seja, os Países Baixos, onde se encontra um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Roterdã. É um rio muito importante para a economia, porque ele interliga várias cidades, várias capitais, e com isso a navegação, o comércio é abastecido principalmente por esse rio, pelo transporte aí dos navios. O rio europeu, ele é de importância gigantesca, como eu já havia dito, na questão econômica e no transporte de cargas. Para vocês terem uma ideia, 70% desse rio, o rio Reno, possui eclusas. Por que eclusas? Porque é um rio que ele não tem um curso totalmente plano. Existem algumas alterações de relevo em que ocorre o desnível do rio. Para isso, é necessário construir uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura ligada à engenharia que possa literalmente aumentar o nível dos rios para que os navios ultrapassem para uma porção mais alta ou numa porção mais baixa. Então são criadas várias eclusas. Olha como eu falei, 70% do rio possui essas eclusas por causa do relevo acidentado, tá certo? Pois bem, Continuando, agora nós vamos falar sobre o clima europeu. Sabemos que o tempo atmosférico e o clima são determinados por fatores climáticos. Esses fatores climáticos são latitude, a altitude, a maritimidade e continentalidade, as massas de ar, tá certo? Vamos falar sobre a latitude, que pode ocorrer de menor latitude para maior altitude. Então vamos entender isso. Da linha do Equador em direção ao Polo Norte, as latitudes são baixas, iniciam na linha do Equador com 0 grau. Conforme a latitude vai em direção ao norte, essas latitudes vão aumentando. Isso quer dizer que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente.
Quanto mais ao norte, em direção à linha do Equador, elas são mais frias. Então, essa latitude vai interferir no clima europeu. O outro fator é a altitude. Na verdade, nós falamos na aula passada que os relevos de montanha, as grandes altitudes, já não ocorrem mais no continente europeu. Por quê? Porque a grande parte do relevo montanhoso já sofreram alterações no processo erosivo, que nós chamamos de intemperismo, então já ocorreram desgastes. Então, atualmente, se predomina baixas altitudes na Europa. Isso não quer dizer que nós não temos montanhas muito altas, certo? Temos sim, que são os dobramentos modernos que formaram essas montanhas. Então, a temperatura média nas montanhas é uma temperatura, vamos dizer assim, muito baixa, certo? É o que nós chamamos, por exemplo, de lugares onde eu encontro neve, onde eu encontro gelo. Eu vou encontrar esse tipo de característica também na porção norte da Europa. São os lugares mais próximos aos polos. Agora, nós temos um outro fator chamado de maritimidade e continentalidade. Maritimidade está relacionada à questão do oceano, dos mares. Esses mares, quando os ventos sopram em direção ao continente, ele vai carregar literalmente uma certa umidade, tá certo? Por isso que nós chamamos de maritimidade. Por quê? É do oceano, são dos mares em direção ao continente. Então, se carrega a umidade para dentro do continente, fazendo uma variação de temperatura. Já a continentalidade é do continente em direção aos mares. E aí o que vai acontecer? Não vai levar umidade, tá certo? Até porque no continente a umidade existente ela é muito inferior à umidade dos mares. Então, o que vai acontecer é que a questão da umidade ela é bem inferior, o ar se torna mais seco e aí nós chamamos isso de continentalidade. Vai alterar também a questão climática? Vai sim, muito inclusive. O outro fator são as correntes marítimas. Para nós entendermos um pouquinho de corrente marítima, nós vamos lembrar daquele desenho animado do Procurando Nemo. Então, um dos personagens ele acaba entrando numa corrente, né? E aí é uma corrente de água muito forte que leva lá o peixinho em direção a outros lugares. Essas correntes marítimas, nós temos elas tanto frias como quentes. As correntes quentes vindas literalmente da linha do Equador, elas seguem em direção à Europa e elas vão fazer com que as águas literalmente se tornem mais quentes. Com isso, não vai literalmente correr o risco de ocorrer um congelamento dos mares, tá certo? Porque as correntes frias vindas do Polo Norte, elas literalmente, se fossem só elas deixariam todo o mar, de certa forma, congelado. Então essas correntes, elas também vão aumentar ou diminuir a umidade e, inclusive, o volume de chuva, as precipitações. Quanto mais corrente quente em direção à Europa, a possibilidade de umidade é maior. Por quê? Porque, além disso, ela vai trazer chuva. Lembra daquela brincadeira que eu já devo ter feito na sala de vocês? Quando a mãe está fazendo, por exemplo, refogando um arroz, enquanto aquela tampa está fechada, o calor está ali dentro, não é verdade? Quando nós levantamos a tampa, o que ocorre? Começa a gotejar, não é verdade? Por quê? Porque aquele calor, ele literalmente sai de dentro da panela e ele encontra o ar atmosférico. Então ele começa a ter um choque de um calor, né, com uma parte mais fria. Então começa a gotejar. É mais ou menos isso que ocorre quando eu tenho
as massas de ar, que nós vamos falar agora, que são massas quentes ou frias, tá certo? Pois bem, massa de ar, elas podem ser quentes também ou frias. As quentes são provenientes do deserto do Saara, que tornam o verão europeu literalmente mais seco ao sul, né? Já as massas polares vindas do norte determinam as baixas temperaturas e nevascas durante o ano. Então vamos entender a massa de ar. Imagine vocês que na posição que se encontra a Europa, certo? Ela está literalmente acima do continente africano. Então, o continente africano, basicamente, está ali próximo, dentro da linha do Equador. Conforme o deserto do Saara lança em direção ao Polo Norte as massas de ar quente, essas massas de ar quente elas vão chegar à Europa, tá certo? Chegando à Europa, principalmente na porção sul, elas vão ser uma massa quente e seca. Ao contrário, quando as massas de ar frias vindas do norte, do Polo Norte, elas sendo mais frias, elas vão literalmente baixar as temperaturas, criar nevascas e muitas das vezes deixar o inverno ainda mais rigoroso. Agora nós vamos ver um mapa que mostra sobre essa questão climática da Europa e esse posicionamento. O que vocês vão perceber é que eu vou ter determinadas cores muito próximas, né? Então as pessoas costumam dizer, mas professor, por que essa cor está do lado dessa e o clima literalmente é diferente? Ele é diferente por quê? Por causa dos fatores climáticos. Vamos ver? Olha lá. Nós vamos ter aqui, na porção bem ao norte, nós temos um frio chamado clima frio, o clima polar, perdão. É onde nós temos, inclusive, a vegetação chamada de tundra. Conforme eu vou diminuindo a latitude em direção à Rússia, eu vou ter já um clima frio e não polar. Já em direção à Ucrânia, essa porção, ou toda essa parte da Europa, que é literalmente a que possui as baixas latitudes, certo? Eu vou ter um clima mais temperado. Já quando eu vou em direção a essa porção, eu vou ter um clima chamado de semiárido, já mais próximo aos desertos. Lembrando vocês que semiárido não é igual a árido. Árido é quando não chove, e aí vai se formar desertos. Quando acontece uma precipitação, uma chuva, é um período muito longo para isso ocorrer e são chuvas muito rápidas. Já quando eu tenho semiárido, isso quer dizer que, de vez em quando, as chuvas vão ocorrer. Já na porção sul, né, a parte, vamos dizer, mais quente, eu vou ter um clima mediterrâneo. Por que mediterrâneo? Porque está aqui ligada ao mar Mediterrâneo, tá certo? Lembrando aqui, nós temos a porção da África, né? E aí nós temos também, para ajudar, as correntes marítimas. Olha lá, aqui vai em direção ao norte, é uma corrente quente. E aqui desce, né, em direção à linha do Equador, é uma corrente fria. Pois bem, esse material, essa aula, ela consta na apostila de vocês, a apostila do ângulo, está lá disponível para vocês poderem consultar. Se tiver alguma dúvida, não esqueçam de perguntar, tá certo? Até a próxima aula, eu vou deixar algumas atividades para vocês e a gente vai continuando com as nossas aulas sobre a Europa. Fiquem com Deus, um bom dia para vocês e até a próxima.